Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 24. A meta do especialismo. Seção 1. O especialismo como um substituto para o amor. Amor é extensão. Deixar de dar a menor das dádivas é não conhecer o propósito do amor. O amor oferece tudo, para sempre. Retém apenas uma crença, um oferecimento e o amor se vai, porque terá pedido a um substituto que tomasse o lugar do amor. E agora, a guerra, que é o substituto para a paz, não pode deixar de vir como a única alternativa que pode escolher para ocultar o amor. A sua escolha dá a essa alternativa toda a realidade que ela parece ter. Então, novamente, o poder de decisão. Aquilo que eu escolher acreditar é o que vai acontecer na minha vida. As crenças jamais atacarão umas às outras abertamente, porque resultados conflitantes são impossíveis. Mas uma crença não reconhecida é uma decisão de guerrear em segredo, onde os resultados do conflito permanecem desconhecidos e nunca são trazidos à razão para serem avaliados quanto ao sentido que fazem ou não. Então, uma crença que não foi reconhecida é uma crença que não foi vista, que foi ocultada, uma crença para a qual a gente não olhou. E muitos resultados sem sentido têm sido alcançados e decisões sem significado tomadas e mantidas ocultas para virem a se tornar crenças às quais agora você dá o poder de dirigir todas as decisões subsequentes. E não se engane quanto ao poder desses guerreiros ocultos para perturbar a sua paz. Os guerreiros ocultos aqui são essas decisões movidas pelas nossas crenças. Pois ela fica à sua mercê enquanto decide deixá-la lá. Os inimigos secretos da paz, a tua menor decisão de escolher o ataque em vez do amor, irreconhecidos e ágeis para te desafiar ao combate, e uma violência muito mais inclusiva do que você imagina, lá estão por escolha sua. Não negue a sua presença, nem os seus terríveis resultados. Não negue a presença desses inimigos secretos, dessas crenças, e nem os resultados que elas podem trazer caso a gente escolha a favor dessas crenças. Tudo o que pode ser negado é a realidade deles, mas não o seu resultado. Não os efeitos destrutivos que essas crenças podem causar nas nossas vidas. Em todos os momentos, a única crença que é mantida zelosamente oculta e que é defendida, embora não seja reconhecida, é a fé no especialismo. O especialismo é um tema muito interessante que ele vai trazer agora, que ele vai esclarecer para a gente nessa leitura, e ele tem muito a ver com comparação, com julgamento. Vamos continuar aqui para a gente entender. Isso pode tomar muitas formas, mas sempre se choca com a realidade da criação de Deus e com a grandeza que ele deu a seu filho. Que outra coisa poderia justificar o ataque? Pois quem poderia odiar alguém cujo ser é o seu próprio e a quem conhece? Só os especiais poderiam ter inimigos, pois eles são diferentes e não o mesmo. Por que ele está trazendo que os especiais são diferentes? Porque eles se veem diferentes, eles se julgam diferentes. E qualquer tipo de diferença impõe ordens de realidade e uma necessidade de julgar, da qual não se pode escapar. O que Deus criou não pode ser atacado, pois não há nada no universo que não seja como ele próprio. Mas o que é diferente exige julgamentos que têm que vir de alguém melhor, a palavra melhor está entre aspas, ou seja, alguém que se considera melhor que o outro, de alguém incapaz de ser como aquilo que condena, alguém que esteja acima disso
impecável em comparação a isso. Vamos entender melhor aqui. Esse alguém que se vê como um ser especial é alguém que imagina que é diferente dos outros, alguém que se vê como melhor, alguém incapaz de se ver como aquilo que ele condena. Ele olha para o outro, condena algo na outra pessoa e ele se julga como não sendo aquilo, como aquilo ali não tendo nada a ver com ele. Por exemplo, preguiça. Ah, não, eu olho para o outro, isso ali não tem nada a ver comigo, preguiça não existe em mim. Ou medo, às vezes a pessoa é muito medrosa, ou insegurança, são diversos fatores, né? Então essa pessoa, ela se julga como diferente e ela acha que ela está acima disso que o outro está mostrando para ela e que ele é impecável, no caso, comparando com aquilo que ele está olhando, observando no outro. É um ser impecável. Aí que entra toda essa ideia de especialismo. Continuando esse entendimento aqui. E assim, o especialismo vem a ser um meio e um fim simultaneamente, pois o especialismo não apenas separa, como serve de justificativa a partir da qual o ataque em relação àqueles que parecem se situar abaixo da pessoa especial, e esse especialismo é visto como natural e justo. Então, o especialismo, ele cria a separação e ele serve como uma justificativa a partir do qual o ataque em relação àqueles que parecem estar num nível abaixo da pessoa que se sente especial, que tem esse especialismo, e que esse especialismo na pessoa que está acreditando que é especial é visto como natural e como sendo justo. Os especiais se sentem fracos e frágeis devido às diferenças, pois aquilo que quer fazer com que sejam especiais é inimigo para com eles. No entanto, eles protegem sua inimizade e o chamam de amigo. E nesse entendimento a gente pode pensar tanto na voz do ego quanto na própria personalidade em si. Em função dele, em função do especialismo, lutam contra o universo, pois não há nada no mundo que valorizem mais. O especialismo é o grande ditador de decisões erradas. Aqui está a grande ilusão a respeito do que você é e do que o seu irmão é. Olha só. E aqui está o que não pode deixar de fazer com que o corpo seja querido e digno de ser preservado. O especialismo tem que ser defendido. Ele é defendido como? Através das dualidades, das comparações. E aqui a gente pode trazer as ideias de bom e ruim, certo e errado, justo e injusto, bonito e feio, inteligente e ignorante, rico e pobre, alegre e triste, trabalhador e preguiçoso e muitas outras formas que o especialismo pode tomar. As ilusões podem atacar o seu irmão e, de fato, o fazem. Por quê? Porque acreditando nelas, é isso que vai parecer pra gente, que a gente está conseguindo atacar o outro. Pois o que o seu irmão não pode deixar de ser para manter o seu próprio especialismo é uma ilusão. A ideia que a gente projetou sobre o outro para manter o nosso especialismo como se a gente fosse diferente dele é uma ilusão. É isso que trouxe com essa frase. Ele, que é pior, pior está entre aspas, então a gente enxerga o outro como pior do que a gente. Ele, que é pior do que você, tem que ser atacado de maneira que o seu especialismo possa viver às custas da sua derrota. Vou trazer essa frase de uma outra forma. O nosso irmão, o outro, que é visto como pior que a gente, ele tem que ser atacado de maneira que o nosso próprio especialismo possa se impor às custas da derrota do outro. Olha que incrível! Pois o especialismo é triunfo e a sua vitória é a derrota e a vergonha do seu irmão.
A vitória do especialismo é a nossa própria derrota e a vergonha do nosso irmão. Como pode ele viver com todos os seus pecados sobre ele? Que incrível! Olha essa pergunta. Como pode o outro viver com todos os nossos pecados projetados sobre ele? E quem, senão você, não pode deixar de conquistá-lo? Essa pergunta aqui está querendo nos dizer quem, senão a gente mesmo, não pode deixar de vencê-lo, de vencer o outro. É uma imaginação, né? Uma ilusão. Seria possível odiar o seu irmão se você fosse como ele? E você poderia atacá-lo se reconhecesse que a sua jornada é com ele e rumo a uma meta que é a mesma? Olha que pergunta interessante. Seria possível atacar o outro se a gente reconhecesse que a nossa jornada é para ser realizada junto com ele e que nós dois temos uma meta em comum, um único propósito? E você não o ajudaria a alcançar essa meta de todas as formas que pudesse, se a realização dele fosse percebida como a sua própria realização? Ele é seu inimigo no especialismo e amigo em um propósito compartilhado. O outro é visto como nosso inimigo nessa ilusão baseada no especialismo, porém, se a gente olha ele como um amigo, então nós estamos vendo como um propósito unificado, uma mesma meta. O especialismo nunca pode compartilhar, pois depende de metas que você só pode alcançar sozinho. E é necessário que o seu irmão, ou no caso o outro, jamais alcance essas metas, ou a sua própria meta é posta em risco. É possível que o amor tenha significado, onde a meta é o triunfo, onde a meta é vencer o outro, é estar acima dele. E que decisão pode ser tomada em favor disso que não vá ferir a ti mesmo? O seu irmão é seu amigo, porque o pai o criou como você. Não há diferença. Você foi dado ao seu irmão de maneira que o amor pudesse ser estendido e não tirado do seu irmão. O que você deixa de dar está perdido para você mesmo. Deus se deu a você e ao seu irmão, e se lembrar disso é agora o único propósito que vocês compartilham. E assim é o único propósito que vocês têm. Poderia atacar o seu irmão se estivesse escolhido não ver especialismo algum entre você e ele? Olha com equanimidade o que quer que seja que faz com que você dê apenas boas-vindas parciais ao teu irmão ou que quer fazer com que você pense que está em melhor situação estando separado. Não é sempre a sua crença segundo a qual o seu especialismo fica limitado pelo seu relacionamento? Está perguntando se aquilo que faz com que a gente dê apenas boas-vindas parciais ao outro não seria a crença segundo a qual o nosso especialismo é sempre uma crença que nos limita, que limita o nosso relacionamento? E não é esse o inimigo que faz de você e do seu irmão ilusões um para com o outro? Que é uma crença, né? Um pensamento de que somos separados. O medo de Deus e do seu irmão vem de cada crença não reconhecida no especialismo, pois você exige que o seu irmão se curve a ele contra a vontade dele. A gente exige que o nosso irmão se curve ao nosso especialismo contra a vontade dele. E o próprio Deus, nesse equívoco, tem que honrar o especialismo ou sofrer a sua vingança. É uma ideia equivocada, né, de que Deus teria que honrar esse especialismo e, com isso, sofrer a nossa vingança, a nossa própria vingança em relação a Deus. Cada pontada de malícia, cada punhalada de ódio ou desejo de separar surge aqui. Surge dessa ideia de especialismo, de que somos diferentes, de que tem uns melhores e outros piores. Que incrível, gente!
Pois aqui o propósito que você e seu irmão compartilham venha a ser obscuro para ambos. Você quer se opor a esse curso porque ele te ensina que você e seu irmão são iguais. Olha que interessante. Nós adquirimos resistência a esse curso porque esse curso está nos ensinando que nós somos todos iguais. Aqueles que não aceitam isso na íntegra é que se opõem ao curso. Vocês não têm nenhum propósito que não seja o mesmo, e nenhum propósito que o vosso Pai não compartilhe com vocês. Pois o vosso relacionamento foi limpo de metas especiais. Você quer agora derrotar a meta da santidade que o céu deu a ele, que o céu deu ao nosso relacionamento? Está perguntando se a gente quer colocar tudo a perder. Que perspectiva pode ter o que é especial que não mude com cada golpe aparente, cada julgamento leve ou imaginário que se faz sobre ele? Está perguntando como podemos reconhecer a santidade do nosso relacionamento se a gente está muito aprisionado aos especialismos e repletos de comparações, de julgamentos. Desse jeito, realmente fica difícil compreender a extensão do amor e a nossa santidade. Aqueles que são especiais, aqueles que se acham especiais aqui no caso, têm que defender ilusões contra a verdade. Pois o que é o especialismo senão um ataque à vontade de Deus? Você não será capaz de amar o seu irmão enquanto for isso o que quiser defender contra ele, enquanto a gente tentar defender a ilusão do especialismo, de achar que somos melhor que o outro. Isso em qualquer aspecto. Vou retomar a frase. Você não será capaz de amar o seu irmão enquanto for isso o que quiser defender contra ele. Isso é o que ele ataca e você protege. Isso é o que mantém as guerras, os conflitos, gente. Aqui está a razão da batalha que promove contra ele. Aqui, ele tem que ser seu inimigo e não seu amigo. Nunca pode haver paz entre o que é diferente. E ele finaliza com uma frase linda. Ele é seu amigo, porque vocês são o mesmo. Que fique aí essa reflexão e que a gente possa escolher sair de qualquer tipo de julgamento, de comparação e de especialismo. Fim da leitura do livro-texto.